Deus seja louvado. Vamos gravar mais um vídeo com a grandiosa ajuda de Deus e a guia do seu Espírito Santo. Este vídeo, o seu número é 170 e o nome deste vídeo é o Apostolado de Paulo e a sua doutrina. Glória a Deus. Vamos começar logo, né, com 3 versículos da Bíblia. Não precisa de ler a Bíblia completa, que a maioria conhece a Bíblia, já sabe. E quem quiser pode ler em casa, olha. Esta parte está escrita em Gálatas, capítulo 1. Eu vou ler do versículo 1, aliás, eu vou ler do versículo 6 ao 9, né? Aliás, 6 a 8. Mas vocês podem ler o capítulo todo, 6 a 24, que é uma coisa só. Resumidamente, é sobre este assunto. Para não cansar muito e ficar muito tempo de ler a Bíblia completa, a letra, né? A gente vai ler 3 versículos e vai acompanhar a leitura espiritualmente pela letra que contém a Bíblia, né? O assunto da carta de Paulo está escrito assim: a inconstância dos Gálatas. Paulo vindica a autoridade divina do seu apostolado e da sua doutrina. Aí ele começa, né? No versículo 6, ele começa assim: maravilho-me de que tão depressa passasse daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Se eu dar até aqui, viu? Vamos, se eu dar até aqui, a Deus. Quem quiser ler em casa, tem muito tempo depois, né? Veja que Deus vai dando. E depois leia. Gálatas, capítulo 1. Né? Glória a Deus. Bem, o apóstolo Paulo, amados irmãos, Deus que tem preparado ele para ser o apóstolo do gentio, ele, quando chegou na Galácia, não foi diferente das outras cidades, né? Sempre com dificuldade, mas Deus abriu uma porta para lhe ser anunciado as boas novas de salvação. E Paulo, chegando na cidade, todos acostumados com os costumes judaicos, de alguma seita judaica que tinha se levantado a várias, né? E Paulo, chegando naquela cidade, ele anunciou a graça de Deus para aquele povo. Não precisou de Paulo escrever para esse povo novamente na carta como as mulheres deviam se apresentar na igreja usando véu. Ele não precisava. Porque a carta que ele escreveu à igreja de Coríntio
Ele deixou logo no começo esta carta que eu estou escrevendo aqui para a igreja de Coríntio. É também para todas as igrejas que tiver um crente em Jesus Cristo. Ele sabia que os crentes da Galácia eram em Cristo. Porque ele já tinha anunciado a mesma doutrina. Não precisava de todo dia que ele chegasse, vocês têm de usar. Não, ele já tinha. Aqueles que estavam ali ajudando Paulo já tinham passado a doutrina. Ele já tinha visitado as igrejas alguma vez. E ficava maravilhado, né? Ele aqui, irmão, quando chegou nesta igreja, logo nessa carta, ele mandou as saudações para a igreja, contando tudo, mas foi logo reclamando, né? Porque Paulo tinha sido informado que o povo desse lugar estava indo atrás de teologias, de costume, que o povo diz, não, vocês podem seguir a Jesus, mas precisa de seguir o mandamento da lei. Porque sem lei não tem fundamento. Eles queriam que circuncidasse as pessoas conforme o mandamento da lei. Queria que o povo guardasse o sábado. E Paulo, quando chegou, disse, vocês podem trabalhar domingo, segunda-feira, todo dia é igual. Domingo, segunda, sempre fosse, né? Ensinou também que o povo não era para pagar salário a Paulo. Mesmo que alguns, que o povo evangélico é um povo muito generoso. Sabia a dificuldade de Paulo, que ele vinha de outra cidade, era um evangelista peregrino, né? Paulo é evangelista peregrino. Às vezes ele chegava numa cidade, ficava 3 meses, 4 meses. Às vezes não era nem para evangelizar, era para invernar naquela cidade, porque os invernos eram muito fortes e no inverno não podia fazer caminhar, né? Porque na época não tinha Toyota para andar. Até as carruagens era difícil, era só para quem tivesse muito dinheiro, era difícil. E Paulo, chegando, escrevendo essa carta, ele tinha sido informado que o povo está indo atrás dos teólogos de hoje, né? Tinha aqueles, né? Homem sábio da lei, e achava que tinha de ser, mas tinha de ser o mandamento. Aí Paulo já tinha ensinado, né? Como era a doutrina, que a mulher usava véu, que o pastor da igreja era Jesus. Por isso que ele disse, vocês estão deixando a graça de Deus como eu vos anunciei. É como nós, quando se batiza, já sabe. Muitos já sabem. E que não sabe aquele que testemunha da graça para nós, a gente vai aprendendo, Deus vai aprendendo. E ali, irmão, Paulo ficou desgostoso com isso aí, né? Paulo ficou muito triste de ter anunciado que ele sempre teve dificuldade, em muito lugar ele teve, mas ele, o Espírito de Deus ia ajudando, e ele disse, eu já não mostrei a vocês como era, na simplicidade de Cristo. Alguns que
não tinha muito conhecimento, mas tinha desejo de servir a Deus. Vem do jeito que você está. Venha do jeito que você está. Você não sabe ler, mas você tem ouvido para ouvir, você ouve a palavra de Deus. Venha como está, e que eu estou com o braço aberto para te receber. E anunciou, né? Aí na ausência de Paulo, traduziram certa doutrina. Aí Paulo disse, vocês estão ensinando outro Cristo, outro Evangelho, porque eu não anunciei o Evangelho desse jeito. Irmão, hoje acontece muita coisa, Eu vou passar, posso? Hoje acontece a mesma coisa. O Evangelho que Paulo pregou está aqui, aí. Está aqui nas Santas Escrituras, todas as cartas dele, 14 epístolas. Está aqui. E o povo Encerra que eu vou passar aí. modifica. O povo modifica. Querem modificar o que o Espírito Santo deu na igreja. Mas Deus deu dele falar nessa carta com chave de ouro. Ainda que nós mesmos anuncie outro evangelho, além deste que eu tenho vos ensinado, seja anátema. Para de falar. Anátema, irmão, é condenado. Deixa de tanto falar, deixa. Os pregadores não gostam dessa palavra, não. Diz que é. Já chegou um pra mim e disse pra mim que isso era um discurso de ódio. Como tem pastores que também não pregam Apocalipse, porque diz que Apocalipse vai assombrar o povo. Encerra, mano, isso. E pregar essas coisas diz até que é discurso de ódio, né? Bem, é a palavra que o Senhor deu hoje, né? E Deus seja louvado.